Olá! Hoje eu vim apresentar o resumo intitulado Imobilização de enzimas e proteínas em hidrogéis. Uma revisão. Esse resumo tem como autores eu, Joana Letibio Guzmão, bolsista PIBIC, e o professor doutor Alexandre Tadeu Paulino. Então, os hidrogéis, eles são redes tridimensionais de cadeias poliméricas reticulados aleatoriamente por ligações físicas ou químicas e possuem alta capacidade de absorção de água e ou fluidos biológicos. Os hidrogéis possuem inúmeras aplicações, entre elas as citadas como a indústria de alimentos, como por exemplo na imobilização de enzimas para a produção de alimentos sem lactose ou com baixo teor de lactose, na indústria de cosméticos, no tratamento de água, engenharia de tecidos, liberação de drogas, também podem ser utilizados como biosensores, na agricultura e na biomedicina. Nesse contexto, também é importante ressaltar que vem sendo buscado sintetizar hidrogéis a partir de polissacarídeos naturais, de modo que esses hidrogéis não venham a se tornar resíduos nocivos ao meio ambiente. Dentre esses polissacarídeos naturais, a gente pode citar o agar, a goma xantana, o celulose, o amido, o alginato de sódio, a carragena e quitosana, então que são materiais biodegradáveis. Além disso, a gente também tem a incorporação de fibras em alguns hidrogéis para melhorar essa capacidade de resistência mecânica dos hidrogéis, que são desejáveis dependendo da situação que a gente vai aplicar. Propriedades importantes que esses materiais eles apresentam são a biodegradabilidade, a biocompatibilidade, também a toxicidade, sensibilidade à temperatura, também podem apresentar um alto grau de entumecimento, capacidade de adsorção de solutos orgânicos ou inorgânicos e também possuir sensibilidade ao pH. Então, sobre as enzimas elas são biocatalisadores que são altamente específicos e são capazes de diferenciar reações, substratos, radioespecificidade e isômeros ópticos. Essas enzimas elas podem ser apresentadas de duas formas, que seriam as enzimas comuns, que seriam as enzimas solúveis ou livres, e as enzimas imobilizadas. As enzimas na forma solúvel, elas possuem algumas desvantagens, como por exemplo, um alto custo de produção e purificação, instabilidade da estrutura tridimensional quando isolados do seu ambiente natural. Pode ocorrer também a perda de atividade devido às condições do processo, como por exemplo temperatura e pH, ou até mesmo inibição pelo substrato ou produto. Isso resulta então em um tempo de meia-vida operacional curto e, consequentemente, um custo elevado. Então, como alternativa às enzimas solúveis, vem sendo estudada a imobilização de enzimas, que possuem vantagens como a possibilidade de reutilização do biocatalisador, uma maior estabilidade mecânica e térmica, também facilita a separação do catalisador e do produto da reação e possibilita a interrupção dessa reação quando se atinge um determinado grau de conversão, e através disso a gente pode ter a condução de processos contínuos. É importante ressaltar que também para saber qual tipo de suporte que a gente vai utilizar para imobilizar essas enzimas, a gente tem que levar em consideração as suas características físicas, químicas e morfológicas e também a possibilidade de regeneração do material, além de sua influência na enzima mobilizada. Então, de que forma que esse hidrogel vai atuar nessa enzima, se ela vai conseguir continuar tendo a sua ação mantida mesmo após a imobilização. Então, essas enzimas imobilizadas, elas também têm diversas aplicações, como, por exemplo, na biotransformação de proteínas, na modificação de óleos e gorduras e materiais lignocelulósicos, na remoção de contaminantes em águas residuárias, na síntese de compostos de alto valor agregado, empregados na indústria farmacêutica, alimentícia e na geração de energia,
também na purificação de enzimas, preparação de sofisticados biosensores para medições in situ em águas residuárias e quantificação de metabólitos produzidos pelo organismo humano no controle de enfermidades. Então, dado o exposto, a gente pode concluir que a síntese de hidrogéis compósitos aplicada na mobilização de proteínas e enzimas, ela é sim promissora, e os estudos em torno desse tema, eles vão poder tornar possível a aplicação desse método em escala industrial, uma vez que a principal vantagem da utilização das enzimas solúveis é o seu menor custo, o que pode ser revertido com a possibilidade da reutilização desses biocatalisadores através da imobilização. Então, desde já deixo meus agradecimentos à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina e ao CNPq. Muito obrigada!